Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um. O que é que eu disse? Boa tarde. Mais uma edição do podcast do Filo do Meio do Fio Condutor. Hoje um episódio muito especial. Vamos ter a oportunidade de entrevistar o Carlos do Wop, realizador do Amadeu. Para ajudar está aqui o João. Olá, João. Olá a todos. Olá a todos. Olá, Vicente. Olá. Obrigado também por estar aqui. E já começar por perguntar, Vicente, deixa descrever um pouco o que é o Amadeu. O Amadeu filme ou o Amadeu homem? O Amadeu filme. Comecemos por filme e depois passamos para o homem, exatamente. Olha, o Amadeu filme é o culminar de um projeto que eu desenhei há mais de 10 anos, que era fazer uma trilogia de filmes de poetas, de pessoas com as quais eu me identifico muito e que foram muito importantes na minha formação, e o Amadeu, digamos assim, entrou aqui nesta ideia um bocadinho assim de repente, porque não era suposto o último filme ser sobre um pintor, era suposto ser sobre a poeta Sofia de Melbrenner, mas eu fiquei tão interessado e apaixonado com as coisas, com a vida e com a história do Amadeu, que decidi fazer este terceiro filme. É um filme que eu tenho alguma relutância em chamar-lhe filme biográfico, já tive com os outros dois filmes que fiz. Sei que normalmente é isso que as pessoas esperam, é que de alguma forma os filmes biográficos substituam o Wikipédia e os livros de história, portanto ficam muito frustradas quando chegam lá, pagaram 6 euros de bilhete, querem saber tudo e mais alguma coisa e eu não lhes conto tudo, portanto eu obrigo-as a fazer um esforço, digamos assim, para perceber que estão diante da obra de arte, de uma obra de arte de um artista sobre outro artista, e como tal essas coisas da linearidade nem sempre estão presentes, e neste caso não estão, porque acima de tudo aquilo que eu quero fazer são filmes em que nós nos aproximemos de uma pessoa que existiu, filmes onde nós tenhamos a oportunidade de interpretar subjetivamente uma pessoa de uma forma que, por exemplo, a história não pode fazer, não é? Porque a história tem que ser objetiva, tem que ter bases históricas, provas para dizer coisas, e o trabalho da ficção às vezes é poder criar hipóteses de interpretação, suposições, usar a ficção, digamos assim, para criar quase uma espécie de uma teoria de conspiração. Portanto, o filme Amadeu é um filme sobre ou com o pintor Amadeu Sousa Cardoso, que morreu em 1918 com 30 anos na pandemia da pneumónica, da chamada gripe espanhola. É um filme em que nós revisitamos 3 momentos importantíssimos na história dele, e desses 3 momentos ficamos de alguma forma a conhecer um pouco mais deste homem e deste pintor. Portanto, resumindo assim, o Amadeu foi um bocado grande o resumo, mas pronto. Não, mas foi ótimo, até porque. E chegamos aqui, se calhar, a uma pergunta também interessante, porque disseste que a ideia inicial era passarmos pela Sofia de Melbrenner, mas entretanto a ideia mudou. Neste caso, porquê o Amadeu? O que é que atraiu nesta história? Eu vi a exposição que estava em 2016, quando eu acabei a rodagem do Alberto. Eu fui passar uns dias ao Porto. Eu gosto muito da cidade do Porto. Sou mesmo muito apaixonado pela cidade do Porto. Acho que é uma cidade muito bonita. E então eu estava no Porto e num dia de chuva acabei, para fugir à chuva, ir parar ao Museu Soares dos Reis, onde estava patente uma exposição do Amadeu que celebrava os 100 anos da primeira grande exposição modernista em Portugal, feita exatamente no Porto em 1916 pelo Amadeu Sousa Cardoso. E esta exposição reproduzia de alguma forma essa exposição, agora está reproduzida no filme, no seu decor natural, que seria o Jardim Espaços Manuel, que já não existem, que é hoje o Coliseu do Porto. O espaço era um espaço incrível, que depois foi derrubado, foi destruído para construir o Coliseu, mas acima de tudo, eu já conhecendo a obra, eu conhecia pouco do homem. Eu achava o homem, e é uma imagem que eu acho que ainda existe. Há muita gente que não o conhece, e há muita gente sobre ele que tem uma imagem um bocadinho misteriosa. É um mistério, não é? É um homem misterioso. Aliás, houve vários documentários que se fizeram sobre ele. Chamava-se O Segredo da Arte Moderna Portuguesa, O Enigma. E, portanto, eu quando cheguei lá e tive a oportunidade de ver a exposição estava muito bem organizada, e ela tinha nas paredes das salas frases, citações de coisas que o Amadeu teria dito em vida, ou numa entrevista, que foi a única grande entrevista que ele deu,
em Lisboa, em 1916, ao miúdo, e coisas retiradas das cartas dele. E eu, se calhar, naquele momento da minha vida, encontrei naquelas frases a minha voz, identifiquei-me com as frases, como artista e como homem, e de repente aquilo tornou-se uma espécie de... Eu de repente tive... Não aguento, eu sou muito curioso, e é uma coisa que não perdi desde miúdo e continuo a guardar. E eu não aguentei não sair dali, daquele museu, e não aguentei ir para casa e jantar e continuar com a minha vida. Não podia fazer isso. Portanto, eu saí dali, fui para a FNAC, comprei tudo o que havia sobre o Amadeu. Felizmente já existe muita coisa. Tudo edições, a maior parte delas promovidas pela Fundação Carlos Gulbenkian, que detém a maior parte da obra, e portanto comprei esse material todo. Sim, fui jantar, mas já ia com a cabeça cheia do Amadeu, e portanto já estava a tomar decisões sobre qual é que era o filme que ia fazer a seguir, porque senti uma frustração enorme e uma tristeza enorme perceber que tinha ali diante de mim um homem tão especial. É um pintor especial, é um pintor, há muitas pessoas que o chamam genial, sim, mas mais do que isso tudo, para mim, era a forma que ele tinha de olhar para ele, de olhar para o que estava à volta dele, de olhar para a arte que ele fazia, de olhar para o mundo, e eu identificava-me com muitas daquelas coisas, e portanto, eu adoro a Sofia, mas achei que se calhar naquela altura da minha vida eu tinha que fazer um filme que fosse mais difícil. Eu acho que o filme da Sofia seria uma coisa mais pacífica, muito mais tranquila. O Amadeu seria uma coisa que iria exigir muito mais de mim e forçosamente do público. E eu queria que fosse um filme mais exigente do ponto de vista daquilo que eu queria dizer, e portanto comecei imediatamente a trabalhar, e foram 3 anos até filmarmos o Amadeu. Foram 3, entre essa noite e a rodagem, foram 3 anos de muito trabalho. E agora dá claramente para perceber que o Amadeu nasceu inicialmente de uma paixão que aconteceu ali naquele momento, e foi muito intensa. E agora pergunto-me como é que depois foi viver com um filme já feito no cofre durante a pandemia, à espera de um momento para o colocar cá fora. Não deve ter sido uma situação muito fácil. Foi uma situação muito fácil, porque de repente uma grande parte do filme, que é a terceira parte, o filme é um tríptico, são 3 momentos, são 3 anos, são 3 momentos na vida dele, com aqueles que eu considero os momentos que decidem a vida dele. Ele não tem assim uma história tão extravagante como a Fabiola Espanca, ou tão promíscua como o Alberto, e portanto é um homem, agora vou usar os termos que estão muito na moda, é um homem branco, privilegiado, rico, católico, da alta burguesia, monárquico. Portanto não é um homem que se possa dizer com problemas, vamos dizer assim, e portanto não é essa história que estamos a contar aqui. Estamos a contar aqui uma outra história. Estamos a contar aqui a história de um homem que, apesar de ter isso tudo, anda claramente à procura de uma ideia que quer para a sua vida, e desmonta, sem desmontar inteiramente aquilo que ele é, ele acrescenta uma outra dimensão a ele que eu acho que é o que o torna mais interessante, né? E portanto, para mim, esses momentos estão no filme, que é, no primeiro momento, o fim da relação com José Launay, que é um corte radical com um casal que era, digamos assim, os patronos da elite artística parisiense, e portanto aquilo é de uma coragem. Eu acho que 99% dos artistas eram incapazes de fazer aquilo, incapazes de fazer o que ele fez. Depois é a própria exposição de 1916 no Porto, mais importante que a de Lisboa, porque a de Lisboa é uma coisa mais seleta, mais fechada, mais para entre artistas, e portanto ele não sentiu o embate que foi sentir no Porto. O Porto é o país real, vamos chamar assim. Depois, no segundo tempo, é a noite em que ele se assume como pintor,
e no terceiro momento em Paris, com a elite parisiense toda a entrar pela casa adentro, que é uma coisa que não voltou a acontecer a ninguém das artes portuguesas. E depois o terceiro momento, que é o momento da pandemia de 1918, que é onde ele morre. E portanto fazer a pandemia de 1918 já era uma coisa muito difícil. Primeiro, eu queria muito fazer, queria que fosse um momento duro, queria que as pessoas percebessem o que era uma pandemia, porque não se esqueçam que estamos a falar aqui de uma coisa muito importante, que é, quando eu estou a desenhar o filme e estamos a filmá-lo, ainda não há Covid. E portanto, sentir a tragédia, que de facto a morte é a grande tragédia na vida do Amadeu, mas é uma tragédia que se prolonga no tempo, porque, digamos assim, anula a obra dele. A obra dele desaparece praticamente, e ele desaparece da história mundial. O nome dele podia estar inscrito na história mundial da arte moderna, mas vocês, além de Portugal, pegarem num livro qualquer internacional ou estrangeiro, ele não está lá. Ele não está em lado nenhum inscrito. Portanto, ele não está inscrito porque não houve esse tempo que o século tinha que ter feito de cimentar a obra dele no mundo. Através dos empréstimos, da circulação, da venda. Pronto, todo um trabalho que é preciso fazer para cimentar a obra de um artista. Não só ele morre, como a obra fica fechada num apartamento em Paris, que é a casa da mulher. E só vê a luz do dia, digamos assim, quando ela, antes de morrer, vende a obra toda à Fundação Carlos Gulbenkian e começam-se a fazer coisas a partir dos anos 80. Sendo que a coisa mais importante que se fez foi em 2006, portanto tem 15 anos. É ridículo, não é nada, 15 anos não é nada. Agora, quando tu me perguntas o que é que eu senti, como é que foi ter estes 3 anos, foi difícil acima de tudo, que eu tinha que lidar com duas coisas, que eu tinha que lidar com o fato de o público ter-se afastado das salas e nós percebermos rapidamente que quando o público volta um público diferente. O público em 2022, quando volta, e basta consultar os números do cinema português, o público já não volta como voltava. Os números de 2022 são muito evidentes nesse sentido, que é, sim, nós temos um grande sucesso chamado Corral de Moinas, mas é acima de tudo um sucesso muito regional. É muito do Norte, é um sucesso do Norte, das pessoas que consomem muito stand-up. Aqueles 2 atores são muito conhecidos no Norte, fazem muito stand-up, as pessoas são muito fiéis. Passou-se a mesma coisa exatamente com a trilogia do Balas e Bolinhos. São coisas muito específicas, que depois, é por isso que depois ficou um bocadinho peixe fora d'água, porque depois vais ver o resto e não tem nada a ver. Os números não têm nada a ver e é estranho. E de repente tens pessoas como o Botelho, como o António Pedro Vasconcelos, este tipo de pessoas que normalmente tinham 30, 40, 50 mil, de repente têm 2 mil, 3 mil, 4 mil. E portanto, primeiro tivemos que começar a lidar com isto, que é, onde é que está o público? Não estou a falar nas grandes massas, mas estou a falar ali numa massa que andava à roda entre os 20, 30, 40 mil que ia ver estes filmes. Ela não voltou ainda. Eu acho que há de voltar. Pensei que voltava nos Restos do Vento, confesso, porque o Tiago teve em Cannes, eles subiram isso parece que não, mas as pessoas influenciam-se muito pela comunicação, e a comunicação, se esteve em Cannes, temos que ir ver, não é? E tu dizes, não, agora se o Tiago Coerdade fez 80, agora vai fazer pelo menos 50, não é? E já nem sequer estou a discutir a qualidade do filme. Não, as pessoas foram ver o filme anterior do Tiago. Se gostaram, vão voltar agora. Quer dizer, isto não... E de repente o Tiago tem 10 mil pessoas. De 80 para 10. Um filme teve em Cannes e tu ficas tipo... Ok, alguma coisa está a acontecer. Portanto, por um lado eu tinha que lidar com isto e fomos adiando o filme acreditando que alguma coisa mudava. Por outro lado, tínhamos o facto de eu ter, durante o filme, eu trato a pandemia de 1918. Se por um lado, antes do Covid, eu tinha que explicar muito bem na narrativa como é que aquilo funcionou, porque para as pessoas seria estranho. Eu lembro de estar a ter discussões sobre a pandemia, estar a falar com um médico, então, mas como é que aquilo se transmitia? Mas é como uma gripe, mas as pessoas morriam de gripe, assim sem mais nem menos? Sim, morriam assim sem mais nem menos, porque
que o vírus era muito forte, atacava o sistema imunitário, quem morria eram as pessoas mais fortes, ao contrário do Covid. Ou seja, então eu tinha que, de alguma forma, a história, nós tínhamos que nos aperceber bem da tragédia, não é? E tínhamos que perceber várias coisas. Uma delas, por exemplo, é uma coisa que a mim me afligiu muito quando descobri, que é, primeiro, a Lucy cai doente, ele cuida da Lucy, que é muito frágil, e entretanto, quando a Lucy começa a recuperar, ele adoece e morre. Eu lembro de estar a ler sobre isto e dizer assim, isto é terrível, quer dizer, isto é terrível. Eu tenho que filmar isto, não? Eu não posso tratar a morte dele como uma coisa simples, porque realmente é a única tragédia que acontece na vida. Acontece, a seguir, nós estamos a montar o filme, ficamos à espera que o público volte à sala, o público não volta e a gente tem que estrear o filme, porque entretanto a vida continua e eu quero fazer outras coisas. E de repente nós estreamos o filme e é muito interessante porque de repente a reação e nós falámos sobre esta possibilidade, que é, por exemplo, há muita gente que fica muito desconfortável com o período de espinho, com o terceiro período, o período da pandemia, porque de repente, e nós tivemos casos na estreia, havia gente a chorar. Porque isto de repente aconteceu-nos também a nós. Portanto, isto é uma coisa muito rara a acontecer num filme, que é, se por um lado tu queres que as pessoas percebam bem o que é uma pandemia, de repente quando estás a estrear o filme, as pessoas passaram por uma pandemia e a última coisa que elas querem se lembrar é da pandemia, e tu estás-lhe a pôr à frente meia hora de pandemia e pessoas a morrer. E portanto, não foi fácil, não é fácil. Aliás, eu li alguns comentários no Facebook que as pessoas diziam, lá está o cinema português, tragédia, para que aquela desgraça toda, aquelas mortes todas, sabes, aquela aflição de não saber como lidar com aquilo. E houve gente que mandou mensagens a dizer assim, olha lá, e não havia álcool gel, não havia umas máscaras, as pessoas dizem, não amigos, isso é agora. E vocês queixaram-se todos que a pandemia do Covid era terrível, todos a ver Netflix e a mandar vir o Uber Eats. Agora imaginem estas pessoas que não tinham nada, que não sabiam absolutamente nada. Portanto, para responder à tua pergunta, depois de dar aqui uma grande volta, para situar as coisas, que isto já passou tantos anos que acabas por acumular muita material dentro da tua cabeça. Portanto, estávamos com 7 anos disto, e 7 anos é muito tempo na vida de um realizador. Foi difícil sim estes 3 anos, por um lado, à espera que o público voltasse ao cinema português, e que ainda não se provou que tenha acontecido. E por outro lado, como lidar com um filme que lida com uma pandemia, quando as pessoas o que mais querem é esquecer que a pandemia do Covid aconteceu, não é? Mas é por aí. É interessante mencionar isso, porque mesmo no filme inteiro encontramos sempre uma preocupação gigante com a morte, não só em relação à guerra, mas o pai, a mãe, o avô, todos eles se referem ao futuro, onde eles não estão presentes na vida do Amadeu. E todo o período mesmo filmado em Portugal é muito cinzento, existe sempre... parece que para Amadeu existe sempre um receio que a morte seja próxima. Por isso a nossa questão acaba por ser, tipo, e em relação também agora com este período em que no cinema está a acontecer o mesmo, porque é uma visão tão fatalista para o filme? Porque é um foco tão concentrado na morte na vida de Amadeu? Olha, porque quando eu comecei a estudar a história dele, havia algumas coisas que nós vivemos agora e não temos noção, não é? E portanto, eu não tinha noção do quão católica aquela família era. Eu estive na casa, conheci a família, é uma família com capela, tem uma capela privada. Naquela altura ia um padre dar a missa. O Amadeu era devoto absoluto e lia muitos textos religiosos. A mãe era uma beata, daquelas beatas à séria. E, portanto, há uma espécie de é uma versão portuguesa, não sei se reparaste na exposição, está toda a gente de preto. Tu tens uma celebração e um velório ao mesmo tempo. Não é? Ou seja, a morte, o fatalismo e essa negritude, que é uma forma de eu fazer chocar, também do meu ponto de vista imagético, o fim de um tempo, é o Portugal novecentista. Portanto, Amadeu nasce e cresce num Portugal do século XIX,
onde ainda não aconteceu praticamente a Revolução Industrial e onde a monarquia acabou, mas as pessoas ainda desejam... Ele era monárquico, portanto, ele até acha que a República não vai durar muito tempo, porque o rei vai voltar. E, portanto, é um país atrasado, atávico, conservador, e isso tudo tem um peso, há um peso no filme. E há um peso da questão da morte, não é porque eu quisesse dar um cheirinho do que é que lhe vai acontecer, mas é, mais do que tudo, porque para aquelas pessoas era tudo muito definitivo. A mãe do Amadeu nunca aceitou esta escolha dele. Ela preferia que ele trabalhasse num escritório lá na fábrica de Confiança, que era de um primo da família do Amadeu, do padrinho. Ela preferia ver o filho sentado. E isto com muitos pais hoje em dia, como a minha mãe teria amado que eu tivesse ficado sentado no escritório em vez de ser realizador. Porque há uma questão de segurança, ou seja, essa segurança que é sinal de vida, essas escolhas que tu fazes são sinal de perigo, de morte, de um fim trágico, certamente. Isto não vai correr bem. Há sempre uma coisa muito pesada sobre estas pessoas que fazem estas escolhas arriscadas de vida, não é? Portanto, há esse choque entre ele e o meio. Ele próprio, ele adorava Manhouf, mas nós temos cartas em que ele chega a Manhouf, de Paris, ao fim do 4º dia está a escrever à Lucie, que ficou em Paris, a dizer: eu amo a minha família, eu amo isto, mas o tempo é um horror, parece um capacete de chuva, eu tenho que sair daqui, eu vou enlouquecer, isto vai-me matar. Quer dizer, portanto... esta presença da morte é uma morte simbólica a vários níveis. Acaba por se tornar a morte real, porque há uma grandeza, se calhar, a cheirar o grego e o trágico, não é? Só não tens o coro, anda lá atrás dele, mas sim, há esse pendor que de alguma forma tinha que estar presente na parte de Manhouf. Depois abre quando vês Paris, não é? Tens aquele ato que tu quase parece um sonho, não sabes se é real, se é mentira, se é uma fantasia, o que é. Explode de cores, de movimento, dança-se, canta-se, apanhas conversas entrecortadas, quase que já estás a entrar num movimento que vem a seguir, que é o dadaísmo e o surrealismo. E nós falámos sobre isto, a nível de estético, ou seja, como é que a realização e a fotografia também mudavam de linguagem quando abordavam um momento diferente do filme. E depois voltas ao rame-rame de Portugal, quando a gente o encontra nas termas e tens aquela lentidão dele até a levantar as mãos da banheira, parece que ele é muito pesado, e ele de facto já estava muito pesado, ele já estava morto, ele já estava é como o Rui Poças dizia, ele já se apagou, só falta realmente acontecer qualquer coisa porque ele já se apagou. Portanto, não sei se o filme é fatalista, acho que a sociedade portuguesa da altura era muito fatalista, muito antiga, muito conservadora. Ele é um temerário a enfrentar aquela gente e fazer aquela exposição, e portanto, e nesse sentido é talvez a coisa mais importante que ele nos deu. Sim, é muito interessante, às vezes as pessoas diziam-me assim: mas ele vendeu uns quadros na Armory Show. Está bem, mas como ele, venderam outros 300 artistas. Isso mudou Portugal? Não mudou nada em Portugal. O que mudou em Portugal é a exposição que ele faz, que é o que nos interessa contar, é o que me interessa falar. Eu quero lá saber se ele fez exposições em Berlim ou em Londres. Pôs lá uns quadros. Porque ele mandou 3 quadros. O Brancusi mandou mais duas estátuas ou uns desenhos, e o Picasso mandou mais 5 telas, estás a perceber? E o Braque mandou mais 8, e de repente toda a gente mandou imensa coisa. Eles eram muitos e todos muito bons. Tu pegas em ti e escreves arte moderna Paris, princípio do século XX, e são gênios a saltar como coelhos. Extraordinário. Portanto, onde é que o Amadeu se destaca? Onde é que eu tenho que estar com ele? Quando ele choca com a sociedade portuguesa, naquela coisa em que tens o contraste da cor dos quadros dele no Passos Manuel com a forma conservadora, fechada, em que aquelas pessoas se movimentam e estão vestidas. Isso é que é importante. Esse momento é um momento de grande modernidade em Portugal. É o primeiro grande momento revolucionário de arte moderna em Portugal. Feito por um miúdo, porque era um miúdo. Temos a falar de um gajo de 28 anos. É um miúdo. Para mim é um miúdo. Tenho 50 agora. E, portanto, é um miúdo de 28 anos que pega nas coisas todas, tem no ateliê, vê lá bem a maluquice.
Maluquice dele. Um artista plástico, quando faz uma exposição, pensa: ok, eu tenho aqui 140 quadros, mas vou escolher os melhores 20, mostrar o meu trabalho. Não! Ele leva tudo naquelas caixas de madeira que vão depois nos carros de bois, sabes? A caminho lá é uma maluquice. E enche aquilo num sítio muito popular. Ele abre aquelas portas, está lá todos os dias com os folhetezinhos do catálogo para entregar às pessoas. Ninguém compra nada. Toda a gente diz mal daquilo. Portanto, este combate, é isto que interessa. Eu confesso-vos que depois não entrei muito por coisas que, por exemplo, fala-se que houve pessoas que cuspiram nos quadros. Não há prova disso. Isso não há prova. Houve um que veio logo dizer: mas que é possível, os quadros foram cuspidos. E eu, onde é que você tem, onde é que isso está dito? Há provas, há testemunhos. Não há testemunhos disso. Fala-se. É verdade, eu cheguei a filmar um murro, mas ficou tão ridículo que a ficção às vezes tem que ser... A ficção tem um problema, não é? Tem que ser mais credível que a realidade. E nós filmámos o murro. Aliás, eu sou o homem que dá o murro ao Amadeu. Esse material existe. Só que nós depois montámos a cena no filme e aquilo parecia uma comédia slapstick dos anos 30. Epá, saía completamente fora de tom. Eu estava com uma cara de parvo, o Rafael fazia também uma cara de parvo, eu dava um murro falso, olha, aquilo era tudo muito mau. Então a gente tirou do filme. Mas tirámos outras coisas, como por exemplo, a Graça, a irmã dele que morre. A irmã dele que morre, há uma coisa muito engraçada que é: a irmã achou que ia morrer. A cena quando ela vai buscar o vestido. Sim. Ela... Clássico, as pessoas na altura. Agora ainda há muita gente mais antiga que ainda faz isso. Mas as pessoas gostavam muito de escolher a roupa, a última roupa que levavam para o caixão. As raparigas casadoras normalmente levavam o vestido de noiva. Ou o vestido de noivado, crianças levam as roupas da primeira comunhão. É uma coisa muito tradicional e muito religiosa. Eu propus o vestido. Eu disse: não, ela vai falar num vestido. Porquê? A Graça meteu tanto na cabeça que ia adoecer e morrer que comprou um caixão. Então, a Graça tinha um caixão atrás da porta do quarto. Eu punha aquilo no filme e eu tenho a certeza que havia público que ia dizer assim: não, este gajo passou-se. Este gajo está maluco da cabeça. Já não basta a gente estar a ver esta gente toda doente e agora há um caixão atrás do... Isto não, parece-me um filme de terror. É terror com rir, não é? É terrir, é um filme... Estás a ver? Portanto, ainda tive que baixar o tom. Estás a ver? Portanto, do tal fatalismo. O tom teve que ser... mesmo assim, tive que o dosear, digamos assim. Pronto, e não saí. Eu podia ter saído para a rua, por exemplo, em Amarante e em Espinho, morriam 100, 200, 300 pessoas por dia. Já não havia caixões para enterrar as pessoas eram enterradas em valas comuns, amortalhadas, como agora estamos a ver no terremoto. Eles não paravam de tocar dia e noite, portanto era uma tensão terrível. O sino ali tem que estar presente, porque realmente houve gente que me dizia assim: o sino toca um bocado mais, não é? E eu, toca, pois. E tocou muito tempo, enquanto morreu a gente tocou. Mas incomodava-me. Mas ainda bem que te incomoda, é para te incomodar mesmo, eu quero é que te incomoda. Estás incomodado, levanta e vai-te embora. Se está a mexer contigo, ainda bem que... Eu fico contente que mexe contigo. Se tu me disseres que não te mexeu contigo, é que já é triste, já tenho pena. Então ainda devia ter feito pior. Mas a cuspir sangue, sei lá, uma coisa qualquer assim. Uma coisa de terror. Mas encontramos que a realidade consegue ser mais estranha do que a ficção. Eu acho que a realidade é sempre mais... A realidade tem uma vantagem, não tem que se explicar, não é? Por isso é que a gente inventou Deus. A gente, quando não consegue explicar, manda para Deus ou para o diabo, e portanto... Mas depois, quando inventas o cinema, não é? Até a literatura consegue ir mais longe, ou a pintura. O cinema, como supostamente está... E o teatro também pode ir mais longe. Agora, o cinema está supostamente... E isto quando não está a fazer Star Wars, como é óbvio, não é? Ou não está a fazer Avatar. Que é... Porque aí... Porque mesmo aí... Tu crias o suspension of disbelief, não é? Mas depois tens que cumprir as regras, porque se a meio do Star Wars tu falhares com as regras, o público revolta-se contra ti, não é? Num filme destes tu estás a tentar reproduzir uma visão da realidade,
mesmo não sendo a realidade. Primeiro, não é a realidade porque é um filme de época e nós vivemos em 2023. Se o filme de 2023 que diz que está a filmar a realidade não está, não é? Porque esse filme está sempre condicionado por uma câmara, não é? E está sempre condicionado por uma ação e um corta, e depois está condicionado por uma edição, portanto nada, a gente não filma realidade nenhuma, mentira. Essa coisa dizes, isso é querer dar uma caução, se calhar agora um bocadinho mais às vezes não é bem intelectual, mas é dar o gravitas, né? Dar gravidade àquilo que está a filmar. Não, este filme é o filme, estamos a filmar a realidade daquelas pessoas. Não, a realidade daquelas pessoas eu sento-me em frente às notícias e assisto ao que está acontecendo na Turquia. Isso é que é a realidade daquelas pessoas. Um filme é sempre condicionado. E, portanto, ali eu tinha que dosear de alguma forma. Tens que pegar na história e depois tens que dosear coisas para elas não saírem, não é? Por exemplo, uma coisa que muita gente me pergunta no Amadeu, que é: então ele pinta no filme um quadro à mãe, e isto é verdade. Eu não estou. A nível histórico, eu não cometo ali nenhuma gafe, até porque eu tive duas pessoas de história que estudaram o Amadeu a acompanhar na escrita e na realização do filme. E ele de facto pintou o quadro à mãe que estava na mesa de cabeceira da mãe. Mostraste o quadro? Eu não vi o quadro. Lá está. Vocês perguntam: porquê é que não mostraste o quadro, Vicente? Eu não mostrei o quadro. Eu tomei uma decisão com a qual a minha equipa não só concordou, como bateu palmas. Porquê? Porque é o quadro mais feio que o Amadeu pintou na vida dele. É um quadro péssimo. É mesmo muito mau. É muito feio, muito mau, muito desinteressante. É figurativo, portanto não tem nada a ver com a arte dele. É um Cristo com umas chagas, com uma freira de joelhos a rezar e umas luzes atrás dele. Uma coisa muito queer ao mesmo tempo. É muito feio o quadro. E eu lembro de nós estarmos na rodagem e nós tínhamos lá o quadro, portanto, o Rafael estava supostamente a pintar o quadro e chegou um momento em que nós fizemos o plano do Rafael e depois tínhamos de fazer o plano da mão dele no quadro. E eu lembro-me de ficar assim a olhar e dizia assim: ai pá, eu tenho medo de mostrar este quadro. Eu acho que quando as pessoas virem este quadro, apesar de nós estarmos num momento tão dramático do filme, as pessoas ou não vão acreditar que é este o quadro, ou vão dar uma gargalhada. E depois virem para a equipa e disse: ó pessoal, eu queria aqui, a vossa opinião é assim, eu não quero filmar, eu não quero fazer este plano. Eu sei que o pedi, está cá o quadro, obrigado à equipa da arte terem feito isto tudo. Epá, mas eu não vou fazer o plano. Epá, e o Poças virou-se a mim e disse-me assim: Vicente, não o filmes, porque se o filmares vais chegar à mesa de montagem e vais andar meses a saber se pões o quadro ou não pões o quadro. Assim, se não o filmares, não o filmaste e não vais poder pôr. E está resolvido o problema. E eu: pronto pessoal, não filmamos o quadro. Pá, toda a gente já está a bater palmas. Porque toda a gente odiava o quadro, mas ninguém tinha coragem de me dizer, estás a ver? E uma equipa de gente enorme, toda a gente passava pelo quadro e odiava o quadro. E ninguém tinha coragem de o dizer. Portanto, até nisso, estás a perceber, nós temos que dosear. Lá está, a realidade, entre aspas, do filme tem que ter uma credibilidade que faça com que o espectador faça uma coisa essencial, que é não tire o espectador da ação, não é? A partir do momento que a gente o agarrou, tu tens que criar todas as artimanhas possíveis para que ele não faça isto, que é sair, não é? Umas vezes ele sai porque acontece uma coisa estranha, outras vezes ele sai porque o filme está muito mal filmado ou montado e há uma estranheza nos planos, ele não percebeu, mas há qualquer coisa esquisita que aconteceu ali. E normalmente são saltos de eixo, são quadros que não estão bem feitos, há ali uma série de coisas que às vezes aconteceu qualquer coisa que eu não percebi bem. Pois não, o enquadramento não está igual, portanto se calhar a imagem saltou na tua cabeça. E portanto, e estas coisas, depois estas coisas também podem provocar esses saltos ao espectador. E então tens que ir doseando a informação que estás a passar e como é que estás a passar, para pelo menos do princípio, mesmo que depois as pessoas saiam do filme e não gostem do filme, mas não podem dizer, estás a ver, não podem apontar o que é que está mal. Exatamente. Que é uma coisa para mim é muito importante. Por exemplo, eu sou um realizador que não se chateia que as pessoas não gostem. Não gostam. Eu também não gosto de muita coisa e estou cá.
E portanto eles não têm que ver com a minha opinião, como eu não vivo com a opinião dos outros que não gostam das minhas coisas. Também não vivo com as dos que gostam, eu vivo com a minha ao fazer, e eu a fazer estou sempre insatisfeito. Portanto, já estou a pensar no próximo filme onde acho que vou ser melhor do que fui nos anteriores, e é sucessivamente assim. E o Amadeu também era muito assim. O Amadeu acabava um quadro e chamava-lhe quadrito, nem lhe chamava quadro, chamava-lhe quadrito, e dizia que o próximo é que ia ser fantástico. E acho que quando tu tens assim uma sagacidade dentro de ti na criação, achas sempre que o teu trabalho melhor, e estás a olhar e estás a pôr montes de defeitos, aquilo é mal, aquilo está mal, e as pessoas, não, está ótimo, e eu, não, era assim que eu queria, está tudo horrível, e aquela cor, e aquele decor é péssimo, a tua cor é lindo, Vicente, não é nada, eu tinha uma ideia melhor agora, estás a ver? Portanto, tens que ir trabalhando com estas coisas de lidar com aquilo também que fazes. Isto para te responder ao fatalismo do filme. Portanto, até a realizar, há fatalismo até a realizar. Estas coisas que nos saem do pelo, porque estes filmes são sempre filmes muito bons de fazer, porque são desafios enormes, mas são sempre muito frustrantes. Muito frustrantes, especialmente quando estreiam, porque há sempre, todas as pessoas que vão ver, e eu já é o terceiro, e agora nem tão cedo lá volto, quero ir fazer outras coisas, mas é muito frustrante porque as pessoas, e têm o direito a isso, cada pessoa cria uma imagem, não é, do seu herói e do seu Amadeu, não é? Há milhões de Amadeus, ou pelo menos milhares de Amadeus por aí, por Portugal, e cada pessoa vai ao cinema com uma coisa, tentando perceber se o filme lhe corrobora aquilo que ela quer, ou de repente mostra-lhe uma coisa que ela não estava à espera e ela fica, não é? Eu li um comentário de uma senhora que dizia que o filme era uma vergonha. Uma vergonha. Um homem. Eu devia ter feito um filme para enaltecer o homem. Eu devia ter feito um filme para enaltecer o país. Não é? Sim, opa, espera lá, esses filmes eram aqueles filmes que se faziam no Estado Novo, não é? Em que as personagens históricas são impolutas, não têm defeitos, são heróis nacionais, é tudo por amor à pátria e a pátria, não é? Espera lá, minha senhora, eu não quero fazer filmes a Estado Novo, eu não quero fazer, eu não faço parte lá daquele gabinete do ferro que era da propaganda, portanto tenha lá calma, eu não sou Leitão de Barros, não é? Nem o Leitão de Barros queria fazer aquilo, coitado, mas era quase obrigado a ter que fazer aquelas visões meio paternalistas e patrióticas, não é? Destas figuras que as pessoas querem criar ali uma ideia de espelho, não é? Sentirem-se melhor vendo um exemplar que supostamente faz parte da família. Algo que olhar, exatamente. E há ali uma ideia de espelho que as pessoas precisam de ver refletir. E quando as pessoas veem que uma pessoa que elas admiram, afinal, é mostrada com dúvidas, com dramas, com um bocado perdida, não é? Eu própria Pátria tive com algumas historiadoras, não é? Que houve uma ótima numa entrevista que ela é ótima e ela é uma grande conhecedora do Amadeu, mas ela dizia, eu não concordo nada consigo, a forma como você pegou nele, a nível, e eu assim muito preocupado, mas ele diz alguma coisa que não é suposto, tipo, cometi algum erro histórico, meu Deus. Não, é que eu acho que ele não era assim tão triste, não acho que ele pelas cartas, e eu dizia, minha querida, estamos a discutir a personalidade de uma pessoa que nenhum dos dois privou com ele, eu fui com ele à escola, não é? Isto são ilações que nós tiramos de cartas. Eu quando escrevo uma carta, não é? Eu estou deprimido e vou escrever uma carta a uma pessoa, a um amigo meu, ou um e-mail, eu não lhe escrevo uma carta a dizer que estou deprimido, não é? Falo com um amigo meu, não vou escrever uma carta a dizer estou tão deprimido. Se uma pessoa tão deprimida, estou aqui a manhuf, fechado há 2 anos, isto é uma merda. Estás a perceber? Não, dizes, mas a carta, então como é que estás? Tudo bem, tens trabalhado? Eu estou a trabalhar, estou a lutar. Depois acabas de escrever a carta, vais beber 3 copos de vinho, fumar um cigarro, dizes, a minha vida isto não acontece nada, estou aqui fechado há 2 anos e não acontece nada, não é? E eu dizia, e as cartas que você estava a falar, são cartas que ele escreveu quando tinha 20 anos, estava apaixonado e viver em Paris. É óbvio que estava feliz. Era, exatamente. Ele estava feliz. Imagina o que é um menino de 19 anos, cheio de dinheiro, sozinho, em Paris. A vida porca que ele deve ter levado.
E aqui, estava deprimido. Claro que eu estava deprimido. E de por cima basta ver as fotos daquela comunidade artística portuguesa que vivia em Paris na altura, era o mais rico, era o que se vestia melhor e era o mais bonito. Uma vida difícil. Portanto, o mulherio, aquilo devia ser um corrupio de mulherio à volta dele. E naqueles petit clubes onde ele por ele não devia de andar, ia levar uma vida porca. Não sequer tinha ninguém para o vigiar, ele vivia sozinho, cheio de dinheiro, não é? Portanto, é óbvio que ele era feliz. Claro, também eu seria. Todo rapaz com 20 anos em Paris, sozinho, com contas cheio de dinheiro, seria feliz, não é? Agora, quando o filme o apanha, o que me interessa não é quando ele está feliz. Eu até mostro quando ele está feliz. Eu quero é que as pessoas percebam quando de repente, que é quando eu acho que as pessoas se revelam, quando as coisas começam a dar para o torto, que tipo de pessoa é que tu és? Porque eu acho que aquilo que interessa conhecer de uma pessoa, a gente conhece o melhor das pessoas, infelizmente, nas piores alturas, não é? E, portanto, quando em 1916 ele está há 2 anos preso em Manhouf, ele diz que não numa carta, mas de certeza que estava assim, cheio de medo de ser incorporado e ter que ir para a guerra. Tanto que o paizinho teve que pagar, porque o pai pagou, como os pais todos pagavam, daquelas famílias, para o menino não ser incorporado e não ir em campanha para a Flandres, não é? Portanto, o papá pagou para ele não ser incorporado lá nos batalhões, no grupo expedicionário, que é assim que se chamava. E portanto, mas ao mesmo tempo, os Delaunay não fazem nada, prometem fazer umas exposições, não acontece nada. Um deles até vai para Barcelona e começa a dizer que aquilo que eles estão a fazer é tudo ideia dele, ele é que é o maior. O gajo passa-se a passar. Só trocam umas cartas. Ok, um destes que escreve, que pinta 5 quadros ao mesmo tempo, que é claramente um workaholic. Eu ali comecei logo a criar um processo de identificação. Eu sei, ainda por cima agora já estou mais preparado até para falar nisto, porque passei pela pandemia e passei pela aquela questão de, eu só tive 3 meses fechado em casa e estava farto. Eu nem quero imaginar o que é estar 2 anos fechado em Manhouf, que é um buraco no meio do nada. Do nada, temos que nos pôr, ainda por cima em 1916. Era no meio do nada. E portanto, por mais que ele amasse os pais, as irmãs, por mais que ele fosse à caça, que andasse a cavalo e que pintasse, o que é que ele estava a sentir certamente? A minha vida, ele estava a patinar, a minha vida não está a ir para lado nenhum. Peço desculpa, mas eu tenho um gato, quando eu vou falar nestas coisas não aguenta e tem que fazer as neiras. Deixa eu cair ali uma coisa. Não é nada grave. Acho que todos compreendemos. Todos aqui temos de lidar com isso. Todos temos animais, já precisamos. Ela está assim porque não aguenta estar a falar e eu não lhe estar a dar atenção. E portanto, é esse momento que eu quero apanhar. E eu disse: ouça, minha querida historiadora, eu não acredito que este homem, em 1916, fosse um feliz e contente. Seria até um bocadinho néscio, então. Né? Seria um homem menos inteligente do que aquilo que eu lhe atribuo, porque claramente ele está numa situação de impasse em que nada acontece. Portanto, eu não o posso filmar, eu não podia começar o filme em Manhouf, quando ele recebe o Viana, que vem com aquelas histórias, quando acontecem aqueles dramas todos, eu não o posso pôr, não é? A assar um chouriço e umas linguiças lá na casa de Manhouf e a contar umas andotas e a beber um vinho tinto feito pelo pai. Tipo, está tudo bem, estamos ótimos. Eu estou aqui, estou ótimo. Estou um bocado chateado, mas estou ótimo. Quer dizer, isto não existe, não é? Isto não existe em lado nenhum. Sim, exatamente. E, portanto, era preciso um bocadinho... isso que eu queria mostrar no Amadeu, até porque eu acho que às vezes essas coisas é que podem ser verdadeiramente interessantes como exemplo, não é? Ainda hoje trocava umas mensagens com a minha produtora e estávamos a falar dos números que não estão a correr lá muito grande. Os números continuam a correr mal para toda a gente. Eu espero que os meus próximos colegas tenham melhor sorte, que o Canijo e o Marco vão estrear em breve também, e o Fernando Vendrell vão estrear a seguir, e estamos todos com medo, claro, os números, ver se algum dos filmes faz assim não é? Acorda, qualquer coisa. E estava a trocar com ela, estava a dizer assim, olha, vamos usar só o exemplo do Amadeu, não é? Que é, o Amadeu organiza uma exposição com 114 quadros no Porto e em Lisboa, não é?
A do Porto é visitada por milhares de pessoas. A de Lisboa por menos gente. Mas é visitada por gente muito interessante, como o Almada Negreiros, o Fernando Pessoa, o Santa Rita Pintor. Essa gente toda foi lá. O Almada ofereceu-lhe um jantar fantástico. Portanto, aqui estamos a falar já de uma coisa que ainda existe hoje, não é? Que são ali que são as cotadas artísticas da capital. Que é uma coisa com a qual eu não me identifico nada, portanto não me interessava nada filmar aquela coisa da pancadinha nas costas. O meu amigo é genial. Não, o meu amigo é que é. Não, o meu amigo é que é genial. Não, o meu amigo é que é. Não, isso eu não, acho que isso não faz um filme. E portanto, eu faço estas posições, o Amadeu é chincalhado pela imprensa, cospem-lhe os quadros, segundo as pessoas, que eu não sei se é verdade ou não. Há um gajo que lhe dá um murro na cara e ele tem que ir fazer um curativo ao Hospital de Santo António ao Porto, isso é verdade. Vem para Lisboa, continua a ser achincalhado. Há uma imprensa que não o achincalha, mas também não é propriamente... Trata-o como uma coisa exótica e moderna, porque, de uma forma mais civilizada, é verdade. Há um puto, a única entrevista que ele dá neste processo todo é um miúdo de 17 anos, que é como agora se fosse um miúdo de um blog que me viesse entrevistar. Imagina que agora, eu em vez de ter sido entrevistado por toda a gente, eu estive em todo o lado. Imagina, em vez de ter sido entrevistado por esta gente toda, eu tinha só sido entrevistado por um miúdo de 17 anos que tem um blog. Isto é para criarmos uma comparação ao momento. Sim, sim. Ele não foi entrevistado por nenhum jornalista importante. Não foi capa de nenhum jornal, não foi capa do Y, não foi capa do Expresso, nada. Nada. Há um miúdo que vem de Coimbra, que se mete no comboio, que vem ter com ele e pede-lhe uma entrevista. Ele deve ter ficado tão entusiasmado que fartou-se de falar. E curiosamente, graças a este miúdo, nós temos, cada vez que nós temos o Amadeu a dar uma entrevista em discurso direto. Portanto, em vez de ser as cartas, que são coisas que ele compõe, tem uma coisa composta, não é? E por cima ele escrevia bem, não era um tolinho a escrever, as cartas são bonitas, até poéticas, não é? Quando ele diz, eu tenho mais fases do que a lua, não é? Os meus destinos ao morro, ao triunfo, não é? Ele também era um bocado poeta a escrever, não é? Portanto, há uma construção quando estás a escrever cartas. O miúdo tem um olhar diferente, obviamente. Tem um olhar diferente e ele é muito interessante, ele não é nada arrogante com o miúdo, ele explica tudo e no meio disto tudo ele vende um quadro pequenino a um amigo em Lisboa. O resto mete tudo dentro daquelas caixas de madeira, vai tudo a caminho de Manhufa outra vez. Ele desistiu de pintar? Não. E esse é o segredo, não é? O segredo é ter que... O segredo do Amadeu é um segredo que nós temos que carregar dentro de nós nas coisas que fazemos, apesar de ser 100 anos depois, não é? E é isso que eu acho que torna o Amadeu... E é isso que eu acho que torna o Amadeu um exemplo, e é isso que torna o Amadeu especial. É o Amadeu... Nós podermos, em vez de olharmos para uma figura cristalizada... e achando que nós nunca podemos chegar àquele sítio, desmontando essa sacralização, eu posso dizer a um miúdo hoje em dia, tu podes ser o próximo Amadeu. E olha, porque o Amadeu também tinha dúvidas, e o Amadeu também tinha medos. Porque as coisas às vezes nem sempre corriam bem. Exatamente, porque nós podemos ter todas as construções históricas, mas humanizar estas pessoas é também um bocadinho o trabalho do próprio cinema. Claro, é o mais importante. Exatamente, e assim, nesta altura também é um pouco difícil, estamos a falar do Amadeu, ainda nem sequer falámos do Rafael, porque o Rafael tem aqui um trabalho fantástico, na minha opinião. Além disso, também a química que ele tem com a Ana Lopes também é fantástica. Como é que chegámos a estes dois? Porque o Rafael desaparece no papel completamente. Olha, eu tinha visto o Rafael, eu vou guardando, se tinha assim um arquivo na cabeça, porque é na cabeça que eles me ficam. Que é, vou vendo atores em coisas e depois vou colecionando, isto é uma coisa feia de se dizer, mas eu vou colecionando pessoas. Gosto muito daquele a fazer aquilo, gosto muito daquilo. Um dia deste, não sei para o que é que vai ser, mas vou guardando. Eu tenho um leque enorme de atores com quem quero trabalhar. Alguns ainda não trabalhei, e até pessoas importantes do nosso meio, porque ainda não encontrei o papel certo para elas, ou o papel que eu acho que gostava de vê-las a fazer.
e que eu acho que pode ser uma mais-valia, ou pode adiantar alguma coisa à carreira delas. E portanto eu vi o Rafael em 2011 no Sangue do Meu Sangue do Canijo. O Rafael era um miúdo de 18 a 19 anos. Vou-vos confessar que para mim é o melhor trabalho do filme. Para mim é melhor que a Rita Blanca, é melhor que a Anabela Moreira, é melhor que a Beatriz Batarda, é melhor que o Nuno Lopes, é melhor que eles todos. Acho que o Rafael tem uma coisa que é muito dele, e é sem desprimor para os outros, são belíssimos atores, mas o Rafael tem ali uma coisa qualquer, meio animalesca, meio instintiva, que ele atira-se para as coisas, e atira-se sempre sem rede, e não são muitos atores que se atiram sem rede. E por norma, os atores com o tempo vão criando cada vez mais redes. E o Rafael, eu vi o Rafael muito fresquinho, né? Os outros já tinham também mais experiência. O Rafael estava muito fresquinho. Pronto, e depois a vida continuou e continuei a fazer umas coisas. O Rafael continuou a fazer outras. A vida dele foi para os Estados Unidos, desapareceu e tudo. E eu, quando estou a preparar o Amadeu, quando ganho o apoio financeiro, que foi no fim de 2017, e sabia que só ia filmar em 19, porque tinha outras coisas para fazer entretanto, eu começo a pensar, ok, agora tenho aqui né? Acho que não me enganei, e continuo a achar que não me enganei na Dalila Carmo para fazer a Flor Bela, não me enganei no Ricardo Teixeira para fazer o Alberto, agora convinha não dar assim um grande tiro no pé e não me enganar no Amadeu de Sousa Cardoso. Era fixe. E então comecei a procura e lembrei-me do Rafael e quis ver vários atores, não quis ver só um, não vou dizer quais, mas vieram para aí uns 4 ou 5 atores ao casting. E depois o Rafael também veio porque aproveitámos que ele estava cá de férias, não estava nos Estados Unidos, estava cá, e ele veio e depois de estar 10 minutos com ele percebi que tinha que ser ele. Tinha de ser ele. E ele fez o casting e tudo. E depois o casting das Lucis, também vi várias Lucis. Fiz um casting, a Ana Lopes foi-me apresentada pela minha primeira assistente de realização, eu não a conhecia. Eu chamei a Ana Lopes, chamei outras atrizes com quem eu já tinha trabalhado. Primeiro fiz o casting sozinha, fiz um grupo grande de atrizes sozinhas, pá, umas 15, se não estou em erro, entre 12 e 15. E depois dessas 15 ficaram, pá, aí 3 ou 4. E essas 4 depois fizeram o quê? Fiz casting conjuntamente com o Rafael, que era para perceber, eu tinha que olhar para a dupla para perceber se funcionava. E pronto, e a Ana Lopes era aquilo, pronto, era aquilo. Não foi difícil, não foi assim. Eu pensei que ia ser mais difícil e levar mais tempo, mas se calhar tinha assim uma estrelinha a proteger-me, sei lá. Então eu também já são muitos anos disto e tu começas a queimar etapas porque te percebes de coisas logo muito rapidamente, não é? Há um instinto já nessa altura. E a experiência de trabalho vai-te ensinando muita coisa, não é? Já começas a perceber. E eu gosto muito, por exemplo, às vezes eu até faço comentários no Facebook, tenho amigos meus que mandam mensagens: tu estás a ver a novela da SIC? E eu, claro, não vejo todos os dias, mas volto e meia paro nas novelas, vejo tudo, porque eu nunca sei quando é que de repente eu posso ver alguém que me interessa. E a verdade é que os atores têm que trabalhar, portanto um ator, ou são ricos, há alguns atores ricos em Portugal, ou de família, que a maior parte é de família, ou pronto, que têm muito dinheiro. E podem-se dar ao luxo de não fazer televisão, fazer só uma coisinha de vez em quando aqui, outra ali, e a gente parece que eles são muito seletos, estão tudo pela arte. Não, eles são ricos, estão só ao luxo, então têm que pensar que têm uma renda de casa para pagar, e então parecem todos muito, né? Não, eu só faço cinema. Não, um ator é um ator, faz tudo, até circo se for preciso. Um ator é um ator. Pode ser bom em qualquer coisa, em qualquer sítio. Essas coisas penso muito como os anglo-saxónicos. Vais estudar para o RADA, para a escola inglesa, e és treinado como ator, ponto. E ator completo, daqueles que canta, que dança, que faz tudo. Um ator é um ator. Não é só uma pessoa que faz, não, eu só faço uns filmes, assim, uma coisa. Um ator é ator. E portanto, infelizmente ou felizmente, a maior parte dos atores não são ricos. A maior parte. Portanto, eles têm que fazer tudo. E na televisão estão belíssimos atores a trabalhar. Sim. Tá? E às vezes é um dos tu os podes ver. Imagina, estás a fazer um casting para agora, não é? As novelas têm há ali
uma janela de meses, portanto, imagina, agora eu quero ver, quero ver aquele miúdo que faz aquele miúdo, como é que se chama? O Cristóvão Campos. Então ele está a fazer o quê agora? Ele lá está na novela do Sangue, quer ver como é que ele está fisicamente? Não, preciso ver como é que ele está o cabelo. Eu já sei que ele é bom, mas eu tenho que ver. Pronto, liga a televisão, vou ver, ou de repente há uma miúda, ou uma pessoa que já não via há muito, imagina uma pessoa que eu já não via há muito tempo. E esta atriz, esqueci, eu gostava tanto de trabalhar com ela, olha, destes dias tem que coisa, vou chamá-la. Portanto, os coisas, e vou ao teatro sempre que posso, portanto, não, eu não gosto de funcionar. Há pessoas que eu gosto muito e volta e meia estou nas minhas coisas, mas não há filme meu em que eu não trabalho com pessoas novas. Ou com muita experiência, ou então com muito pouca experiência, porque acho que também é importante ir dando a oportunidade a novos. E portanto vou fazendo assim sempre uma mistura. Gosto muito de ser livre como é que escolho os meus elencos. Não gosto nada e não quero criar vícios. Já filmei outros, já fiz 8 longas. Em 8 longas eu trabalhei só 2 vezes com a Dalila Carmo. Ainda há um ano ou 2 me disseram à cara: mas tu só trabalhas com a Dalila? E eu disse: não, tu é que só viste o meu Flor Bela, não viste mais nada. Eu só trabalhei com a Dalila 2 vezes. Nas outras 6 longas eu não trabalhei com a Dalila. Não é? Pronto. Ou só trabalhas com... Não é verdade. Vai lá ver. Não. E portanto, essas coisas, não é? Acabam por ser... E eu gosto muito disso. Gosto muito do processo disso. De escolher atores. Gosto muito de trabalhar com atores. Gosto muito de experimentar. Sou um realizador muito dedicado aos meus atores. Não tenho medo de me sentir alcançado. Eu acho que há colegas meus que conheço que não falam com os atores, não ensaiam, têm medo que eles façam muitas perguntas, tratam-nos um bocado como se eles fossem mais um projeto total ali no platô, porque o ator é um bicho inseguro, é um bicho que faz muitas perguntas, né? E a gente tem que oscilar entre ser paizinho ou fazer babysitting com os atores. Os atores agora que me tiverem a ouvir, eles trabalham comigo até se vou começar a rir. Os outros vão começar e os outros vão perceber que são espertos. Os atores são tudo menos parvos. E portanto, esse processo é um processo que a mim me dá muitas alegrias. E portanto, é óbvio que eu trabalho muito com narrativa, com histórias narrativas, com construção de personagem, e às vezes tenho elencos demasiado grandes, outras vezes não, mas é uma coisa que eu realmente gosto muito. E portanto o Rafael foi uma aquisição, entre aspas, né? Parece que estou a falar de um clube de futebol. O Rafael foi uma aquisição extraordinária e agora filmei no verão, o Malcriado, e ele é que nem fez casting, foi convite logo direto, tens que vir agora trabalhar comigo. Não, é uma coisa completamente diferente do Amadeu, tem meia dúzia de cenas, ele trabalhou 3 ou 4 dias só, mas foi maravilhoso fazer aquilo com ele. Vicente, acabaste de passar aqui um bocadinho por cima da última pergunta que eu ia fazer, que é o que vinha agora a seguir, é que viveste aqui tantos anos com o Amadeu, e o que é que íamos ter a seguir? Olha, bem, já está filmado, já está pronto, chama-se Malcriado, deve estrear no final do ano, ou no princípio do ano que vem, portanto ao fim de 23 ao princípio de 24, veremos. Agora também a deixar o Amadeu de respirar, está nas salas de cinema. A seguir eu vou estar a fazer a digressão nacional com o filme, como fiz com o Flor Bela, porque há muita gente a pedir o filme, muitas cidades a pedir o filme onde não há cinemas a nós. Nós temos esse contrato com a nós faz sessões de exibição comercial, nós procuramos as salas alternativas e independentes para que o filme viva mais tempo, para que um filme possa viver mais tempo e onde eu possa ir com o filme e falar, como estou agora a falar com vocês, para as pessoas que quiserem ouvir. A seguir há de estrear o Malcriado, que é uma história muito engraçada, porque eu deixei de fazer os biópicos dos outros para passar a fazer o meu próprio biópic, né? E aí já não tenho nenhum historiador a dar-me na cabeça. Olha que eu acho que o Vicente não era tão deprimido quando era criança. Não, e explico-vos o que é. O Malcriado é a história de um puto de 10 anos, uma vida familiar sui generis, porque os pais não são casados, e portanto em 82 não era uma coisa assim tão vulgar na escola, um menino cujos pais não vivem juntos, e que é um puto que descobre, através dessas faltas familiares,
esse vazio familiar de não ter irmãos e pai, e viver apenas com a mãe, é com 10 anos que ele descobre duas coisas que se tornariam fundamentais na vida dele, que é, de alguma forma, ele descobre a literatura e o cinema e ao mesmo tempo a sua vocação para contar histórias. E pronto, a história é sobre isso. É como é que eu descobri, ou como eu agora olho para trás e percebi onde é que foi o momento que eu descobri a minha vocação, porque eu adoro falar, adoro quando tenho, se calhar, ainda ontem estava no lançamento do meu livro no Porto e diz, você tem o dom da oralidade. Eu não tenho o dom da oralidade, eu gosto de contar histórias, portanto, não seja, acho que seja um dom, chamo-lhe mais vocação, é uma vocação, como há pessoas que têm vocação para marceneiros, outros para pintar, outros para... Eu tenho, se calhar, uma vocação para contar histórias, e gosto muito de contar histórias, seja através dos livros, seja através dos filmes. E recuando no tempo, se calhar agora fazendo um balanço de vida, lembro-me quando é que foi o momento, e é uma grande cena, salve seja, mas pronto, como é que é o ditado elogio em casa própria? É um ditado assim péssimo, assim, parece que eu estou a fazer um elogio à minha própria desgraça, mas é um elogio à desgraça. Mas eu lembro-me quando é que eu percebi que isso era importante na minha vida e como é que eu podia transformar isso numa coisa boa para os outros. Ou como é que eu queria passar a comunicar isso aos outros. E portanto é um filme sobre um puto com 10 anos que descobre os livros e descobre o cinema. Não é um cinema paradiso no seu elemento. As pessoas já me começaram a perguntar: é o teu cinema paraíso? É o teu Fabelmans? Eu não sei se é uma coisa ou outra, porque ambas as coisas estão muito alicerçadas na relação direta com o canal, que é o cinema. Não é? A minha não está muito... as pessoas, sabendo que é a minha história, dizem: cá está o cinema, mas a história não é levada assim, não é levada a dizer: este rapaz, meu Deus, já se via que ia ser realizador de cinema. Não é isso que está na história. O que está na história é como é que uma criança a socorrer-se do que tem à sua volta para sobreviver à sua realidade. E que é um elemento fundamental nas artes, que hoje em dia está a ser muito maltratado, que é aquela coisa quando eles começam a dizer: é um cinema escapista, que essa guerra, não me faço entrar nessa guerra, porque eu desato a chapada a toda a gente, porque sim, a arte tem que ser escapista, tal como Deus foi durante 2000 anos escapista, porque se nós tivermos que lidar diariamente com a realidade dura e crua como ela é, que é a condição humana, que é vamos todos morrer, não tarda nada, a gente matava-se uns aos outros e isto acabava muito mais cedo, não é? Portanto, a gente tem que se escapar de alguma maneira. Um é com drogas, outros é com álcool, outros é com cinema. Mas temos que escapar de alguma maneira. Nem que seja projetar nos outros a desgraça que a gente não quer viver. Então vamos ver filmes sobre os desgraçados que vivem nos bares de lata. Mas depois saímos do cinema e vamos beber uma vodka e pagamos 6 euros. O que é uma hipocrisia do caraças. Mas portanto o mal criado, como vês, eu sou uma pessoa com muitas ideias feitas. E portanto este filme é um filme que eu precisava de contar agora, mas precisava de contar porquê? Porque queria falar de mim? Não obrigatoriamente, mas eu sou muito fascinam-me muito, seja nas 3 pessoas que tratei no cinema, sejam outras pessoas que eu leio muito e gosto muito de ler histórias das vidas das pessoas. Aliás, hoje tenho que ler o texto do António Guerreiro, que ele diz qualquer coisa no Y, abaixo as biografias. Eu tenho que ler que disparate é que ele está para ali a dizer. Que esse de vez em quando também ou acerta, diz coisas incríveis ou diz disparates. Mas não se pode ser, querido, não se pode ser brilhante em tudo, as pessoas não são. Lá está, não vamos sacralizar. Nem eu sou brilhante em tudo, ninguém é. Desde que somos falhos. E isso é a beleza das coisas. A beleza da vida é sermos falhos. E portanto, há uma coisa que me fascina imenso, que é, por exemplo, descobrir como é que o Herbert Welder descobriu que queria escrever. Essa ainda está aqui na minha cabeça. Por exemplo, a Sofia de Melbrenner falou sobre isso uma vez, que ela tinha uma criada que ia com ela para a praia e lhe estava continuamente a cantar aquele poema que tem um nome, não é uma redondilha, é uma coisa específica, não sei, uma quadra da Noca Trineta, não é? E tinha o dom da oralidade e aquilo tornou-se uma lenga-lenga quase da praia, e aquela relação, e a Sofia foi criando ali, e é muito bonito descobrir quando é que os artistas
sei lá, a Amália começou a cantar para os turistas, não é? Ali no Conde Rocha de Óbidos, os estrangeiros, uma miúda pequenina vendia lá a fruta com a mãe, e era aliás, nem sequer era a fruta que vendia, eles tinham uma barraquinha de recuerdos, e a Amália cantava e as pessoas davam-lhe umas moedas e achavam muita graça à miúda, né? E tornou-se um ícone nacional, não é? Internacional. Eu acho que é muito giro quando as pessoas descobrem que têm uma vocação, têm que tomar uma decisão. Ou assumem essa vocação e fazem uma vida de frustração e de incerteza pensando uma de duas coisas: ou sou maravilhoso a fazer o que faço, ou sou um bluff. E a maior parte das pessoas junta as duas coisas, onde eu me incluo, por exemplo, né? Há dias que acordo e acho que sou incrível, e há dias que acordo e digo: tu és um bluff, meu, os teus filmes são um horror, o próximo tens que ver se fazes um filme como deve ser, meu, que é tudo muito mau, né? No outro dia, não, o filme está ótimo, estive a ver outra vez o filme ontem à noite, está ótimo. E é muito giro, porque eu adoro estas coisas, né? Ou então tens aquelas pessoas, e eu tive muitos amigos assim, e quero muito escrever sobre isto um dia, que amigos, por exemplo, eu tenho o meu melhor amigo tem um dom para o desenho, para a ilustração, para o desenho, para a pintura, absolutamente inacreditável. E já pessoas muito importantes do meio artístico viu as pequenas coisas que ele às vezes deixa escapar. Ele não tem nada exposto em casa dele. Eu tenho 3 ou 4 desenhos dele pendurados em minha casa, e já tive aqui pessoas em casa que perguntam: que é isto? Quem é isto? E eu até digo mas eu quero falar com ele, temos que organizar qualquer coisa. E não vale a pena, ele não quer. E portanto é uma pessoa que fez uma vida, isto também é interessante, né? Uma vida que tem, uma pessoa que tem um talento incrível, não faz nada com ele, e tem uma vida das 9 às 5 no escritório. Isso. Tenho outro amigo meu também exatamente assim, fotógrafo. Fotografou até aos 30 anos, parou, fazia fotografias em Lisboa, em todo o lado. Aos 30 anos parou, foi trabalhar para o Ministério das Finanças. É um homem que lida com coisas exatas. Ele precisava de uma espécie de uma segurança. Esta vida quase fantasmagórica com que tu vives estas escolhas das artes, não é? Agora estou a falar com vocês, está aqui a correr bem, mas sei lá, amanhã abro o jornal, sou achincalhado por um gajo qualquer que me dá uma bola preta, não é? Depois a seguir vou a um encontro, não sei o que, dizem: o seu filme é incrível, porquê que você não está lá fora já a filmar? Quando é que ganha um Oscar? Depois a seguir vem outro gajo, escreve no whatever: aquele gajo é o pior realizador de Portugal, meu, fogo, não há ninguém pior a realizar em Portugal que aquele gajo. Portanto, isto, como vocês podem ver, a nível emocional, tens que ter uma capacidade de encaixe que não te faça fazer nem levar para cima nem levar totalmente para baixo, não é? E portanto eu fascino-me estas pessoas que tomam estas decisões de vida, que querem ser artistas ou que escolhem ter uma atividade artística, não é? E o que é que fazem com ela? Portanto, sou muito fascinado. E como eu queria fazer, acho que há pessoas que descobrem tarde. O Amadeu não descobriu cedo. O Amadeu andou para ali à procura do que é que ia fazer, estudou em várias escolas. O Amadeu foi à procura. A sorte do Amadeu foi que tinha um pai rico que o deixou ir empurrando com a barriga. Ele se encontrar, quase. Ele se encontrar, porque foi para a Belas Artes em Lisboa, depois não queria, depois voltou para Penafiel, foi estudar, depois foi para Coimbra, depois, quer dizer, andou ali um bocado porque podia. Agora vou para Paris, pronto, vai lá para Paris. Quer dizer, se ele fosse de uma família mais humilde em Manhufe, não é? Não existia, o Amadeu não existia, pura e simplesmente. Bastava a classe social dele ter sido outra. Ou se calhar existia. E a história se calhar ainda era mais interessante. Exatamente. Que basta nós pensarmos no António Variações, não é? Que é muito perto da mesma zona e que também fez uma figura extremamente importante e vem de origens familiares, uma coisa muito humilde. E é um homem quase também virado para o futuro. Portanto, eu interessa-me muito esses inícios de vida que te vão pautar, não é? Vão pautar, digamos assim, o teu destino. Acho muito interessante. Acho que é uma coisa que me fascina, acho que é uma coisa que vai fascinar sempre. Poderá com isso não quer dizer que eu vou voltar a fazer daqui a biografias, mas esta coisa de... Eu tinha que falar sobre isto, e então usei o meu exemplo porque era o exemplo mais fácil de explorar, porque
eu podia usar as minhas próprias histórias, as minhas próprias emoções, não é? As emoções de uma criança e os acontecimentos que levam uma criança a descobrir certas coisas é muito diferente de criança para criança, e portanto já é difícil pôr-se na cabeça de um adulto, e eu acho que ainda é mais difícil pôr-se dentro da cabeça de uma criança. E portanto o Malcriado fala sobre este puto que descobre a salvação nos livros e no cinema, nos filmes, e sem saber na altura, porque eu lembro-me que a seguir depois eu vi o Indiana Jones e queria ser arqueólogo, portanto eu não queria ser cineasta logo. Eu só quis ser cineasta a partir dos 16, quando vi o Vértigo do Hitchcock. Foi quando eu decidi que queria ser cineasta. E sabem porquê? Vou-vos contar porquê. Não contei isto nunca a ninguém. Olha, é a primeira vez que vou contar aqui. Perfeito. Tens noção que isto depois, esta conversa vai acabar no Museu do Cinema. Isto é uma conversa muito importante. Lá está, é o equivalente àquilo que o Alberto fez da outra vez. O Amadeu fez da outra vez. Exatamente. Esta conversa, esta história é muito interessante, porque se calhar diz muito também sobre a forma como eu filmo. Eu andava eu vivia no Alentejo, portanto o cinema que me chegava a Cines era o cinema que estava comercialmente a dar nos cinemas. Eu não tinha acesso à Cinemateca. Portanto, eu cresci a ver o quê? Onde é que foi a minha escola? Eram os ciclos de cinema do Canal 2. Eram muitos deles a ser apresentados pelo Bernardo da Costa, com umas introduções sobre o filme que íamos ver. Portanto, eu fiz uma espécie de mini conservatório da história do cinema, porque davam ciclos fantásticos. Imagina, ciclo Otto Preminger, de segunda a sexta-feira eram 5 filmes do Otto Preminger. Isto foi genial, era uma das melhores coisas de serviço público, nunca mais se voltou a fazer. Tenho uma pena enorme que não se faça. Não passem mais cinema desta maneira, de uma forma educativa. Portanto, eu tive a sorte de aprender a conhecer o cinema clássico de uma forma muito educativa. E o que é que acontece? A partir de 86, 87 aparece uma coisa fantástica nas nossas vidas, que é, agora malta nova se calhar que vai estar a ouvir isto não sabe o que é, outros vão saber, que é o VHS. Eu tive um aparelho VHS que tinha umas cassetes fantásticas e a gente podia gravar os programas da televisão. Então o que é que aconteceu? O Vicente começou a entrar naquela coisa de fazer a sua videoteca. Então gravava, lá chateava a mãe, ia pedir dinheiro para ir comprar uma cassete de VHS que custava entre 500 escudos, 500 escudos, portanto 2,5€, 3€, 5€, entre 300 escudos e 1000 escudos, que era entre 3 e 5€. Depois havia umas cassetes de 1h30 e umas cassetes de 3 horas. 3 horas quase estava para 2 filmes. Que era a loucura gravar 2 filmes. E pá, vou gravar 2 filmes na mesma cassete. E então a gente tinha que escolher muito bem os filmes. E eu lembro-me porque era tarde, tinha que ir para a escola, lembro-me de ter posto a gravar o Vértigo. Fazia ideia do que era. Nem ouvia a introdução, portanto. Eu já conhecia o Hitchcock através de outras coisas. Já tinha começado a perceber-me de quem era o Hitchcock, mas eu não tinha visto nunca o Vértigo, e naquela altura ainda não se falava no Vértigo como se fala agora. O Vértigo foi um crescimento, né? O Vértigo também, quando saiu, foi achincalhado pela crítica. Mais bem recebidos do Hitchcock, de longe. O que é que acontece? O Vicente gravou o filme, foi para a escola, quando chegou ao fim do dia da escola, foi lanchar, pôs o filme. E o filme arranca e o Vicente vê metade do filme. Vê até ela morrer. A Madeleine a tirar-se da torre. E eu, até agora, até a personagem principal mata-se. Que bela merda. E parei o filme. Entretanto a minha mãe quer ver as notícias. E pronto, e depois a seguir o resto da noite já foi normal. Vi as notícias, depois vi mais um bocado de televisão e depois lá fui-me deitar, fazer os trabalhos de casa, aquelas coisas. E portanto, só no dia a seguir é quando eu chego a casa. Bem, eu não vou ficar com o filme para ver, acabar de ver, e é assim, se eu não gostar do filme, tenho que acabar de ver para gravar outro por cima. E então o Vicente faz play. Quando o Vicente faz play, o Vicente já não se lembrava bem da cara da Kim Novak. E então, quando o filme arranca e a personagem do Stuart anda à procura dela e a encontra,
não é? Naquela, encontrar na rua e é uma empregada de uma boutique ou de uma loja qualquer e fica obcecado por ela e começa a transformá-la. Sim. E a gente de repente se apercebe que era a mesma e tudo aquilo é desvendado. Eu sou completamente apanhado pelo quê? No fundo, eu sou apanhado pelo truque do cinema. É isso que eu senti. É o truque da mulher, mas é o truque do cinema que me fascina de repente. Que é, o cinema não tem que ser literal. No fundo, isto é tudo uma grande mentira, tudo uma grande fantasia. E foi sobre isso que eu comecei a fantasiar. E é um filme que eu hoje em dia, se vocês quiserem, eu estou aqui 5 horas a falar sobre ele, sobre todas as coisas que a gente pode falar sobre ele. Que ele próprio define o que é o cinema. Se há uma definição, se tu queres te aproximar o mais possível de uma definição do que é o cinema, o Vértigo é a melhor delas todas, não é? Que é exatamente a obsessão da imagem morta que aquele homem tem e que a tenta reconstruir através de uma falsa imagem, que é exatamente isso que o cinema faz, não é? Eu estou nesta realidade e eu quero reconstruir uma história que já não existe e que a partir do momento que é filmada já é passada e portanto já morreu. Da história, a própria ideia de cinema está ali dentro. E foi aí, nesse momento, que de repente o meu interesse pela construção do cinema e do filme se tornou uma opção. Se tornou-se uma opção. E até hoje. Como James Stewart. A parte mais triste desta história é que nasceu aqui quase com uma paixão que depois, mais tarde, se tornou uma vocação através de um sistema que hoje em dia perdemos, porque realmente encontrar este tipo de... lá está, quantos artistas, quantas pessoas inspiradas ou meros apaixonados fomos perdendo pelo caminho por termos desligado também tanto não só o serviço público, mas o próprio interesse do público com o tempo. Agora tens uma outra guerra que é esta guerra da... Eu acho que se calhar vai haver aqui uma mudança, não sei, fala-se muito, mas também já se falou há muitos anos no fim do romance e depois já se falou também há muitos anos no fim do cinema, quer dizer, nós somos uns trágicos, olha lá estás a perceber, somos uns trágicos, uns fatalistas, adoramos estar a falar no fim das coisas. As coisas ainda não morreram e a gente já está a falar no fim delas. Falando do fim do cinema quase há tanto tempo desde que o cinema existe. Exatamente. E portanto, agora há uma concorrência terrível que se calhar pode ser geracional e que pode mudar daqui a uma geração ou duas, que é esta forma muito viciante de consumir imagem de uma forma muito rápida, muito inconsequente, e eu não sei até que ponto é que esta saturação não pode pôr em risco a capacidade de concentração. E aliás, há pessoas com quem eu falo sobre isso, né? Hoje em dia um vídeo com 5 minutos os miúdos já estão fartos, porque é muito tempo. Um vídeo com 5 minutos é muito tempo. Tem colegas meus que dão aulas na faculdade por os miúdos a ver um filme. Se o filme tem mais que 80 minutos eles já começam a bufar por todos os lados. Professor, isso é muito tempo, não pode resumir. O YouTube, ainda me lembro nós íamos para o YouTube, mas o YouTube agora já é muito longo em comparação, primeiro com os Reels do Instagram e agora com os TikToks que têm em segundos. Não é? Portanto, e há aqui uma coisa, uma voragem na forma como consumimos imagem, que já parece que já só comunica com algumas sinapses do cérebro que não são forçosamente o entendimento, a compreensão e a empatia. Não são de todo, não é? Eu acho que isso é preocupante para quem faz cinema, porque depois tu dizes assim, mas haverá sempre pessoas que vão assistir a filmes de 3 horas. Claro que vai haver, mas eu gosto muito da ideia e serei sempre apologista e tenho pena de não fazer parte disso fazendo o meu cinema. Eu acho que o cinema é muito bonito quando como arte popular. Eu gosto muito de ver uma sala. Nós estreámos o Amadeu numa sala com 800 pessoas. É lindo, é lindo. É um sonho ver aquilo assim, não é? Eu gostava era que houvesse mais gente a encher as salas de cinema, não só para filmes, vamos lhe chamar, mais populares, mas para os outros filmes também. Mas isso quer dizer que se calhar há ali há ali 3 ou 4 gerações, há ali uma fase na vida, claramente, que as pessoas se demitiram. Se calhar o cinema adulto fala pouco com elas.
Não estou a falar de um cinema artístico, estou a falar de um cinema adulto, que eu acho que falta muito, que é aquela coisa que é o chamado cinema do meio. Os franceses ainda fazem muito esse cinema do meio, que é aquele cinema adulto que não é para putos, mas também não é arte e ensaio. Mas é aquele cinema que são histórias para pessoas que andam ali entre os 30 e os 50, que têm alguma exigência artística e intelectual, não é? Mas também não querem um nicho, querem arte e ensaio puro, não é? Mas também não querem levar com o Avatar na tromba, não é? Portanto, e esse cinema há pouco em Portugal. Em França há bastante, e é por isso que França tem 60% da população francesa vai ver cinema francês, e nós cá é 2%, não é? Há aqui quem é que vai ver cinema português hoje em dia? Vocês sabem quem é que é? É pessoas com mais de 50 anos. Não são os putos. Não são as pessoas que não é, o cinema ideal não é uma andorinha que faz a primavera, não é a existência do cinema ideal e do Trindade que vai salvar o cinema em Portugal. Eu gosto muito do conceito do cinema ideal, gosto muito do conceito do cinema Trindade, mas quando os cinemas ideais e Trindade tinham que existir, não é? Espalhados pelo país e estar sempre cheios para que isto tudo fizesse muito sentido. Tornar o cinema uma coisa de nicho, para mim, é matar o cinema. E, portanto, não sei se é através da política, se é o plano de cinema, se é haver mais filmes estrategicamente pensados para resgatar público, se calhar, porque eu acho que não se pensa assim nos filmes, porque há uma liberdade, e eu concordo com ela, de cada um faz o filme que quer fazer, mas eu acho que é preciso pensar porque é que as pessoas a partir de uma certa idade deixam de viver filmes portugueses. Eu acho muito giro entrar em algumas salas mais independentes e somos 150 macacos, estamos ali a olhar, ou a Cinemateca, mas eu gostava que tivessem 800, não é 150, não é? O cinema, ainda por cima porque o cinema é uma arte muito cara, nunca vai deixar de ser, por mais que a tecnologia avance e se desenvolva, tens de ter muita gente a fazer coisas, e se queres fazer em bom, então mais caro ainda fica, esta que é a verdade, seja em capital humano, seja em capital técnico, e portanto alguém tem que o pagar. E essa ideia de que o Estado estará sempre lá para proteger o serviço público e para subvencionar as artes, nós já tivemos agora há pouco tempo o exemplo do que é que aconteceu ao ensino no Brasil com o Bolsonaro, não é? E se um dia temos um governo de um direitolas mais à direita, nem sequer lhe vou chamar extrema-direita, mas um direitolas mais armado em parvo, se nos cortarem as vasas do cinema, não estou a ver a opinião pública a vir para a rua gritar nós queremos cinema português nas salas, não é? Portanto, há aqui muito trabalho a fazer. Eu digo, isto que agora estou a dizer é uma coisa que eu digo há 20 anos, mas ninguém me ouve, porque não sou provavelmente uma das pessoas, não sou uma sumidade dentro do meio, mas digo isto há muito tempo e dizia isto quando tinha 30 anos e continuo a dizer quando tenho 50 e se calhar vou continuar a dizer aos 70, porque acho que estes miúdos estão a surgir agora a oportunidade de fazer os filmes que querem, sim, mas também tem que ter produtores à altura, tem que ter a capacidade também de perceber, e tem que se perceber que tem que se financiar todo o tipo de cinema para que de alguma forma a gente consiga fazer um pleno, que é o que o cinema português ainda não faz. E o pleno é termos nas salas a maior diversidade possível de cinema. E sabendo nós que nenhum filme se paga a si próprio, a velha guerra entre o cinema comercial e o cinema de autor tem que acabar, porque todos eles têm que ser apoiados. Porque não é porque as Doce fizeram 90 mil espectadores que o filme se pagou. O produtor ganhou dinheiro, tirem o cavalinho da chuva. Não aconteceu isso. Isso não existe. Tu, para ganhares dinheiro num filme, ou para ter, pelo menos pagares o investimento privado, se foi privado, tens que fazer à vontade $500 000. Nenhum filme português faz $500 000 de espectadores. Portanto, isto é daquelas coisas que o cinema vai continuar a ter que ser todo apoiado. E todo o tipo de cinema vai ter que ser apoiado para fazermos o pleno. E o pleno é o quê? Teres filmes muito populares, teres filmes para os adultos, como eu lhes chamo, que é aquele cinema do meio, e teres filmes para os cinéfilos mais exigentes que querem ver uma coisa completamente fora, não é? Nova e experimental, mas tens que fazer este pleno quando estás a apoiar o cinema. A nível de serviço público é assim que se defende a utilização do dinheiro.
Vamos ter de continuar à espera que não só o Ministério da Cultura, como outras entidades consigam olhar para isto de outra forma, porque pelo caminho que temos estado a levar ultimamente vai ser difícil. Olha, Vicente, vamos fechar. Primeiro, agradecer por estares aqui. Muito O obrigado. Amadeu está no cinema, vão ver já agora. Não dissemos no início, devia ter dito. Muitos parabéns pelo Amadeu. Obrigado. Como o João, gostamos muito de ter aqui esta conversa. Acabou por ser fugiu muito ao Amadeu, mas acho que ainda bem, porque tivemos aqui temas muito interessantes. Não só conseguimos falar do Amadeu, como conseguimos também ganhar aqui um bocadinho a perspectiva do que é agora e o que é que também pode ser um pouco o futuro, ou que gostaríamos de ser o futuro Vamos, cá estaremos para fazer alguma coisa, fazer a nossa parte, e vocês também fazem a vossa. Parabéns. E estamos a tentar exatamente fazer um bocadinho esse trabalho de levar este filme a mais pessoas. No final do ano, cá estaremos também para falar então do criado no final do ano, ou então no início de 2024. Quem está a ouvir? Temos imenso por estarem aqui. Já sabem que podem contar todas as críticas, entrevistas e notícias no nosso site emfiocondutor.com.pt. Estamos nas redes sociais, onde encontram várias notícias e os destaques do dia e, obviamente, os destaques às nossas críticas. E temos, obviamente, o nosso Patreon. Toda a ajuda é sempre mais do que preciosa para ver se conseguimos continuar a fazer isto. Até à próxima. Sim, obrigado.